Fala, meu povo, beleza? Como é que estão vocês? Tranquilo? Deixa eu tirar o ponto aqui, a caixinha do ponto aqui pro lado. Está tudo de paz com vocês? Hoje nós temos um convidado que veio da região norte. Deve ser o primeiro CNPI do Amapá, de Roraima, de Rondônia. O nosso querido amigo Matheus, vulgo Amazonas Trader. Cadê você, criança? Tá ouvindo? Rapaz, tudo bom? E aí, Cabral, beleza? Tranquilo, graças a Deus. Falou o nome de todos os estados da região norte, só não falou o Amazonas. Pera aí um minuto, um segundo. Eu não estou escutando nem aqui nem ali. Tudo bem. Pera aí um minuto. Não desligue, Amazonas. Sua ligação é muito importante não para vou. nós. Beleza. Beleza, professor. Tranquilo. Primeiro, beleza, explique pra gente em um minuto quem é Amazonas Trader e como é que você veio parar em São Paulo para trabalhar com o Alisson. Perfeito. Bom, lá no Amazonas, eu já comecei a investir desde cedo, com 18 anos, e sempre busquei muito conhecimento e em treinamentos, né, professor? Sempre busquei pessoas de referência para me formar, e eu acabei conhecendo o Alisson num treinamento de análise de fluxo que eu fui fazer com ele. E aí a gente acabou conversando bastante sobre bolsa, sobre o mercado, e eu vim para São Paulo fazer uma pós-graduação no INSPER, e aí eu falei, pô, já estou morando em São Paulo, a gente acabou conversando mais, e ele acabou me chamando para trabalhar, porque como o senhor conhece, ele é a comunidade do Alisson Correia, sempre foi tape reading, fluxo, e eu sempre fui especialista em gráfico, análise gráfica. Então o que aconteceu foi que eu vim para São Paulo, acabei entrando no projeto junto com ele, e aí eu tirei o CNPI, né? Eu sou, como o senhor falou, provavelmente eu sou o único analista CNPI, pelo menos eu nunca ouvi falar de nenhum outro ali do Amazonas, mas... E aí hoje estamos aí tocando esse projeto aqui, na Top Game, eu e o Alisson, e eu sou analista. E você tem CNPI. uma sala que faz análise técnica, é isso? Correto, professor. Hoje aqui na Top Game, inclusive, eu sou o encarregado de análise de ações por gráfico, né? Os analistas grafistas aqui também da Top Game, a gente acaba tendo um trabalho de que a gente administra essa sala de análise, onde a gente recebe dos nossos assinantes as demandas, né? Eles querem ver análise de Ibov, querem ver análise de índice, dólar, Petrobras, Vale, e todos os ativos que a gente consegue plotar um gráfico. Então, nessa nossa sala de análise gráfica, totalmente direcionado para isso. Então, vamos lá começar? O nosso querido e tradicional Ibov. Compartilha a tela aí pra gente, por favor. Compartilha a tua tela. Com certeza. Sentiu, o cara olhou pro alto, né? Deve ter 12 monitores, né? O que eu vou compartilhar, ele tá aqui em cima. 12 monitores. Compartilha isso. Vamos lá. Exato. Então eu já estou com um gráfico de Ibov aqui, professor. A gente vinha, né, de uma movimentação de alta forte desde ali. A última movimentação intensa que a gente viu foi ali de março até aproximadamente junho. E aí foi quando a gente chegou no nosso topo histórico ali, né, na região dos 131 mil. E aí, professor, desde então, a gente viu ele um pouco lento, capengando ali, né, com uma certa dificuldade de fazer novas movimentações de alta. E um ponto, professor, que eu estava muito de olho, que eu estava ali, rapaz, tá segurando bastante, a gente está vendo uma dificuldade de firmar abaixo, que era justamente os 125 mil, que foi uma faixa de preço que foi nossa máxima histórica por um bom tempo, né? A gente fez esse topo ali em janeiro de 2021, aproximadamente, a máxima histórica ali em 125, e aí depois, quando a gente veio corrigindo, segurou muito bem nessa região de preço desse topo anterior de 125, mas não deu outra, a gente começou a perder esse ponto de suporte, e o que parecia ser uma correção, que parecia ser só uma quedinha para a gente continuar a movimentação de tendência de alta anterior, que a gente vinha fazendo desde ali do fundo que a gente deixou na pandemia, a gente começou a perder fundos importantes, a gente começou a sair dessa frequência de alta importante, e a gente acabou identificando um canal
de baixa, professor, desde junho, né? Estamos há 4 meses dentro desse canal de baixa e por mais incrível que pareça, depois desses 3 dias de alta, parece que o brasileiro esquece o que é um dia de baixa, né? Tem até aquele ditado que o fundo de hoje pode ser o topo de amanhã, né? Então a gente não pode ficar aí achando que, 117, 118, já chegou no fundo. A gente pode perder essa faixa de preço como fizemos, e agora 118, 117 acaba sendo um fundo anterior que a gente tem que vir para superar agora, para a gente poder ver novas expectativas de coisas, de novas altas, né? De coisas boas, do brasileiro feliz novamente com a bolsa subindo mais intensamente. Porque, por enquanto, o que eu vejo para esse IBOV aqui é ainda uma tendência clara de baixa, tá? Fazendo topos e fundos descendentes. Ainda estamos trabalhando abaixo das médias de 200 períodos. Estamos dentro desse canal de baixa ainda. A gente precisaria ver, no meu ponto de vista, professor, a gente trabalhar mais intensamente acima desse 115, tá? E preferivelmente trabalhar acima desse 117, que foi onde a gente deixou esse último topo. Então, a partir do momento que a gente começa a desconfigurar as características básicas de uma tendência de baixa, que é topos e fundos descendentes, ou seja, se a gente começa a fazer fundos maiores e começa a superar topos anteriores, a gente começa a ter aí uma descaracterização da tendência de baixa que nós temos aí, que nós estamos há 4 meses já, para a gente poder ver novamente o nosso IBOV trabalhando mais positivo, fazendo movimentações de alta mais frequentemente. Tá bom? Então, para o IBOV, então, eu ainda estou um pouco pessimista. 117, professor, é o número que se a gente vem para superar, acredito que a gente venha para dar uma continuidade, porque a gente vai estar rompendo esse canal de baixa, vamos estar voltando a trabalhar acima de média de 200 períodos dos 60, tá? E também voltando ali para trabalhar acima desses pontos importantes. Eu tenho um pontinho que era de suporte aqui próximo dessa região do 17,200, então a gente deixou até um topinho, ó, se a gente baixar mais um pouco, 116,780, então vamos arredondar aí para uns 117 mil, professor, a gente vai estar vindo trabalhar com muito mais fôlego, com muito mais energia aí para ver um IBOV mais otimista. Fechou, meu amigo. Dólar, por favor. Dólar, beleza, vamos dar uma olhadinha aqui também no dólar, com dólar futuro aqui, vamos dar uma olhadinha. Esses últimos dias, esses últimos meses, ele vem subindo, mas parece que com muita dificuldade, tá? A gente vê realmente que tentou fazer umas movimentações de alta mais intensas. Se a gente considerar essas últimas altas mais intensas, que a gente foi lá para os 5,50, né, para o ponto do 500 do nosso ativo futuro, a gente viu muitos acontecimentos desses períodos aí que deram uma estressada, né? Esses eventos que a gente tem, não só no Brasil, mas como no mundo, que estressam a nossa bolsa, ele tende a dar uma movimentada para cima mais fortemente, tá? Então, vejo o dólar ainda numa movimentação de alta nos últimos 3 meses, mas é o lance da gente saber de onde ele está vindo. A gente até um pouco tempo atrás, alguns mesezinhos atrás, a gente estava trabalhando ali próximo dos 5,80, 5,90, né? Então a gente está realmente vindo de um preço bem elevado e a gente caiu muito forte. A gente viu uma queda no dólar muito, muito intensa, muito significativa, que essa movimentação de alta que a gente está vendo está se assemelhando muito mais com uma movimentação de correção para que a gente venha cair mais um pouquinho, tá? Ainda bem que o Alisson não está nem me ouvindo falar isso, que ele é um eterno comprador de dólar, né? Ele vê muito um dólar mais para cima e realmente nós estamos, nos últimos meses, fazendo movimentações de alta. Mas como eu falei, é muito fácil de perceber que o dólar está vindo subir com muita dificuldade,
tá? Ele vem fazendo movimentações ali que mostra que não consegue muito ficar acima do nosso 5,30. Ele tenta, volta um pouquinho, ele supera um pouco, volta. A maior parte do tempo a gente está trabalhando abaixo desse 5,30, desse 5,300, tá? Então, a gente tem que ter muita atenção para essa faixa de preço. Lá para baixo, a gente observa esses fundos anteriores, tá? Próximo do 5,20 ali também, um 175, tá? Mas, por enquanto, professor, ainda não desconfigurou um cenário em que o dólar venha fazer movimentações de baixa novamente. Tá bom? Por enquanto, tudo indica que ele pode continuar fazendo essas movimentações, mas um deslize que a gente vem ali perder essa frequência, eu marquei aqui, ó, uma linha de tendência de alta dessa correção, caso a gente venha trabalhar aí mais abaixo, principalmente do 5,200, tá? Do 5,200, a gente começa a ver um dólar que possivelmente vem novamente trabalhar ali abaixo do 5, né? Eu lembro que no começo do ano a gente vinha conversando bastante a respeito do que a gente esperava do câmbio, do dólar, e eu fui uma das pessoas aqui do escritório que falei, cara, eu vejo o dólar trabalhando aí abaixo do 5, pelo menos até o final do ano, a gente chegou a ver ele trabalhando ali, né, abaixo de R$5, e a gente voltando a trabalhar aí abaixo de uns 5,200 aproximadamente, fica mais interessante. Tá lá para cima agora, caso isso não aconteça, a gente pode vir buscar ali a região do nosso topo anterior, que ficou no 5,500 ali do dólar futuro, tá? E aí, aquela coisa, enquanto não descaracterizar essa movimentação de alta, a gente pode continuar vindo lentamente, como ele tem feito, ó, essas movimentações mais devagarzinho, teve muita dificuldade de firmar aqui acima do 300, como eu mencionei, então, caso ele venha trabalhar mais intensamente acima do 300, de olho para um 500. E aí, professor, é o seguinte, se a gente ganha esses 5,500, se a gente vem trabalhar acima desses 5,50, provavelmente a gente vem acelerar movimentações de alta mais fortes, a gente vem acelerar essas correrias para cima do dólar, a gente pode ver o nosso real aí valendo cada vez menos em relação à moeda americana. Fechou, meu amigo. Então o número base atualmente é 5,20 e 5,30, né? Que tem que acompanhar. Exato. Esses são os dois números que eu estou de olho aí, professor, para o dólar, que estou dando mais atenção, justamente esse 500 e esse 300. Fechado. Petrobras PN, Petro 4. 4, pronto. Vamos dar uma olhada em Petrobras. Petrobras está interessante, professor, porque teve muitos momentos de turbulência nessas últimas semanas, né? Então ela teve uns certos estresses aqui que jogaram a cotação dela para um ponto de suporte muito bom que a gente tem ali na região do 24,30 aproximadamente. A gente chegou a trabalhar abaixo, mas por muito pouco tempo a gente não chegou a aceitar trabalhar abaixo desse suporte. A gente foi só lá dar uma olhada, dar uma conferida como é que a gente está embaixo desse ponto de suporte, que é esse 24,30 ali, 24,27 aproximadamente, e aí depois voltamos a subir. Estou gostando bastante de Petrobras, já tem um tempinho, confesso que há um bom tempo é uma ação que eu não gosto de olhar, mas de um tempinho para cá, de algumas semanas para cá, Petrobras tem chamado bastante a minha atenção, e principalmente, professor, para o rompimento que a gente vem a fazer desse topo que a gente deixou no 28,71 ali, no 29, para ser mais preciso. A última movimentação de alta mesmo a gente deixou ali na região do 29. Então, para a gente ver Petrobras engatando uma tendência mais acelerada, para a gente ver Petrobras realmente dando continuidade para as últimas movimentações de alta, a gente tem que ver ela trabalhar acima desse 29. É uma resistência muito forte que está com uma dificuldade gigante de ganhar. A gente já viu o primeiro teste ali no comecinho do ano, em janeiro desse ano,
logo depois em fevereiro chegou um pouco perto ali em 28,20, e aí depois a gente só vem dando uma cheiradinha, chega perto. Tentamos ganhar o 29, fez 28,71 na última movimentação de alta e volta para o suporte. A mesma coisa se aplica para esse ponto do 25 e 27. Então a gente está vendo ela já aproximadamente, ó, desde maio, desde que veio para cima dessa faixa de preço pela primeira vez, 24 e 27, a gente não veio trabalhar muito abaixo desse preço. Então está sendo um suporte incrível, tá? A Petrobras está aceitando muito trabalhar acima desse preço e eu vejo com bons olhos, acredito que nos próximos meses poderemos ver as ações da Petrobras aí trabalhando mais intensamente acima desse 29, superando 30, e aí a gente vem para acelerar mais ainda essas movimentações, tá? Mas aquilo, professor, tem que ganhar esse 29, porque senão a gente pode sim continuar fazendo essa movimentação aqui, né, infinitamente. A gente vai, tenta ganhar, não consegue, tenta perder, não consegue, e aí fica nessa por algumas semanas, por alguns meses aí. Então, realmente, superando esse 29, a gente vê um potencial aí mais legal para fazer movimentações de alta. Mas entre um e outro, professor, entre dizer que tem mais chance de subir, mais chance de cair, eu sigo otimista com Petrobras, tá? Sigo otimista com Petrobras, o gráfico está bem interessante, a gente segue fazendo topos e fundos ascendentes, tentamos aqui perder esses fundos, mas não firmamos, então o que só falta agora para a gente pegar uma continuação dessa tendência é vir romper topos anteriores para a gente acelerar essas movimentações de alta mais intensamente. Ainda estamos acima de médias importantes, então vejo com bons olhos Petrobras. Esses são os dois pontos, esses são os dois preços mais importantes que a gente tem que ficar de olho em Petrobras para os próximos dias, tá? Tá anotado. 28, por volta de 28,71, 29, 25 e 27 para baixo. Isso. Vale, meu amigo. Vale 3. Vale, professor, é o seguinte. Vale é um caso delicado. Porque o que a gente viu judiarem dela esses últimos meses, né, desde agosto, a gente viu uma dificuldade muito grande dela sair dessa consolidação. Em maio, a gente viu ela deixar a sua máxima, ali na região do 107,1. E aí ela deixou um suporte depois na região do 93,80. E ficou um bom tempo aqui. Eu falo que Vale é uma situação delicada porque eu nunca ouvi ninguém falando mal de Vale. Vale é uma ação que o fundamentalista gosta, o grafista, óbvio, desde que o gráfico esteja interessante, ele gosta também. E eu, no geral, gosto bastante de Vale, tá? Porém, a gente não tem como negar que o gráfico começou a ficar muito, muito esquisito. O gráfico ficou muito complicado. Tá difícil de defender as ações da Vale com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, tá? Eu fiz uma leitura em Vale que eu compartilhei com alguns dos meus alunos, que foi no gráfico semanal, colocando aqui um IFR, tinha chegado aqui, ó, no 23, professor, o IFR do semanal de Vale, estava ali próximo de um 23, era um dos pontos mais baixos ali de Vale, era um dos pontos mais baixos que a gente já viu chegar, para você ter uma noção, nessa queda aqui da pandemia, chegou num 19, beleza, mas estamos comparando com uma pandemia também, né? Estamos comparando com aquela queda que a gente viu durante ali aquelas quedas de março de 2020, enfim, acho que todo mundo está bem familiar com esse estresse que a gente viu por causa da pandemia, e a gente já está vendo esse oscilador aí no gráfico semanal trabalhar bem abaixo, tá? Então isso me despertou algo para a gente ficar de olho, tá? Despertou algo para a gente ficar de olho. E quando ele acionou isso, professor, a gente estava chegando aqui, ó, perto desse ponto de suporte, que era essa faixa de preço dos 74,50. Aqui é um grande ponto divisor para mim, professor. Por quê? Porque abaixo dessa faixa de preço dos 74,47, a gente não tem muitos pontos relevantes aqui, não. Porque o jeito que a gente subiu, quando a gente rompeu o 54,
É como se a gente tivesse um buraco aqui, professor, uma janela, né? Tivesse na beira de um precipício, que da maneira que a gente conseguiu pular para o outro lado muito rápido, caso a gente venha trabalhar abaixo desses 74,50, existe sim o perigo da gente devolver essa movimentação de baixa numa velocidade similar, tá? Então, para mim, o último ponto que pode salvar a Vale de continuar fazendo movimentações ainda mais intensas de baixa é essa faixa de preço que a gente está dos 74,50, tá? Outro pontinho importante que a gente tem agora, que ele pode trabalhar, e a gente já está vendo nos últimos dias, contando com hoje, tá? Uma certa dificuldade de subir, essa resistência agora do 80,50, que foi o ponto de suporte aqui no começo do ano, em fevereiro, e ali finalzinho de março, começo de abril aproximadamente, a gente viu trabalhar como um suporte importante quando a gente estava naquela tendência linda de alta de Vale que acelerou. Vale subiu bastante, né? Desde ali da pandemia a gente viu uma movimentação forte pra caramba, mas aí que tá tendo um fim, por enquanto, né, nessa região de preço. Então, fica de olho para ver se vai ganhar esse 80,50, mas o difícil, professor, é dizer que ganhando esse 80,50 as coisas vão melhorar definitivamente. Pelo que a gente tem visto em Vale, a gente está vendo quedas muito intensas, a gente está vendo quedas muito fortes e em sequência, tá? Então, desconfigura um pouco da nossa movimentação, da nossa tendência principal de alta. Óbvio, a gente veio subindo muito desde ali da pandemia, subindo muito forte. Então, isso aqui é sim uma correção saudável quando você leva em consideração o contexto maior, a movimentação dos últimos meses. Eu digo dos últimos meses ali desde o começo de 2020, basicamente. Tá? Quando você leva isso em consideração, beleza, é uma correção saudável, mas acredito que ainda temos espaço para continuar caindo um pouco. E reforço, se a gente vem cair abaixo dessa faixa de preço dos 74,50, a gente pode estar vendo aí ela vir trabalhar próximo de uns 60, próximo de uns 58, nessa região aqui aproximadamente, tá? Eu gosto de olhar também um tempo gráfico menor, professor, para ver se a gente tem ali algum sinal de que possa trazer um pouco de otimismo para a gente, mas 60 minutos de Vale também, nada me interessa, nada me mostra de que a gente possa aí vir fazer uma movimentação de alta, tá? No máximo, caso a gente venha ganhar o 80,50, tá? A gente já está trabalhando aqui acima da nossa média de 20 períodos exponencial. Então, caso a gente venha ganhar o 80,50, a gente pode vir aqui dar uma conferida para ver como é que estão as coisas no 85, tá? Próximo dessa última briga que teve antes de cair mais forte, junto com média de 200 e dos 60. Então, seria o máximo ali que eu viria por enquanto, tá? Mas de resto, acredito que pode sim continuar fazendo movimentações de baixa, pode sim continuar a sua tendência de baixa que acabou de engatar, tá bom? Então, acho que vai demorar um pouquinho até pintar um cenário mais interessante para Vale. Mas, de novo, Vale é um caso complicado, por quê? Porque é uma empresa excelente, todo mundo que eu converso aqui no mercado, os analistas daqui da Top Game, a gente gosta bastante de Vale, tem fundamentos bons, mas eu diria para o curto, médio prazo, tá difícil defender umas movimentações mais altas de Vale. Entendido. Meu amigo, pode descompartilhar, por favor? Pode. Pode. Tá de horário aqui. Pô, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. Vou te chamar mais vezes. Provavelmente em outubro, agora eu te chamo de novo para vir aqui nos ajudar. Aí lá a gente fala um pouco mais de Oi, de IRB, que o povo sempre pede, mas eu tenho meio que horário sempre aqui pede, para entregar. Sempre. Oi, IRB, o pessoal não quer ver nada, mas quer ver o Oi, IRB. E só um dado curioso, a Vale, a sua interpretação está exatamente igualzinho ao Igor da Genial. Se romper aqueles 70 trevas até lá embaixo. Mano.
Mano. Complicado. Essa é uma faixa de preço delicada, professor. E quanto mais o senhor me fala isso, aí mais a gente fica ali, realmente, o mercado tá vendo isso. Então, é aquela situação, quando tá todo mundo vendo isso aí, pode ser que realmente a gente venha ver uma movimentação bem complicada se a gente perder essa faixa de preço. Então, concordo com o Igor. Fechou, meu amigo. Muito, muito obrigado. Fechou, professor? Um grande abraço. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Manda um abração pro Alisson e companhia. Pode deixar. Muito obrigado, professor, pelo convite. Obrigado, pessoal da BMC aí. Tamo junto. Só chamar que eu apareço aqui com vocês, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu, participou aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Pô, esse foi o Day Trade de hoje com o Matheus, também conhecido como Amazonas Trader, um dos rádios CNPI do Amazonas, onde nós conversamos sobre Bolsa, dólar, Petrobras, Vale.